Boa noite. Boa noite. Boa noite, Jennifer. Boa noite, Tudo bom, Jennifer. professor? Tudo bem, Felipe? Tudo bem? Tudo certo, graças a Deus. Vou esperar o pessoal chegar, tá? A gente já começa, tá bom? Tá bom, beleza, professor.
Vamos lá, gente, já deu, né? Quem chegou, chegou. Quem não chegou, espera um pouquinho. Vamos embora. Primeira coisa, boa noite a todos. Boa noite, professor. Boa noite. Uma coisinha para vocês, as notas de vocês já estão no sistema, vocês chegaram a ver? Sim, professor, eu vi. Teve uma questão, professor, que eu queria tirar uma dúvida com o senhor, porque duas alternativas daquela questão não tinha a bolinha para poder assinalar. E aí uma das que eu acho que é correta não dava. Que, tipo, por exemplo, assim, tem A, B, C e D. Aí a B e a D, no meu, né? Dos meus colegas lá, eu até perguntei, mas eles falaram que não teve problema. Então, eu não sei se mais de alguém teve problema. Mas na minha questão, eu até tirei um print. Na minha questão, teve uma questão que duas alternativas não tinha a bolinha. Mas só no seu, Jennifer, ou de todo mundo da sala? Então, eu perguntei lá, aí uma pessoa ou mais respondeu que não teve nenhum problema. Aí eu não sei se mais alguém teve problema, entendeu? Pergunto para os que estão na sala. Alguém teve problema em assinalar alguma questão, gente? Gente. Não, professor. Não? Então foi o teu sistema, Jennifer, mesmo. Mas aí, no caso, o professor não pode considerar, porque, porque não foi culpa minha. Mas Teve uma questão que realmente estava difícil de assinalar. Não sei o que deu, não sei se foi bug, alguma coisa. Eu cliquei bem no cantinho e pegou, aí assinalou, mas não estava aparecendo a bolinha de assinalar. gente, o que eu vou pedir para vocês? Vocês printaram lá, não apareceu a bolinha? Manda para o Yuri, tá? E aí ele me manda de volta e eu arrumo, se fosse... tem que ver se for do sistema de vocês ou do sistema da faculdade, mas é complicado. Mas, Jennifer, eu vou dar uma olhada, tá? Pode ficar sossegada. Tá, o senhor quer que eu te mande o print no WhatsApp? Não, manda para o Yuri. Pro Yuri? É, Tá bom. tá? Porque ele que mexe com o sistema da faculdade. Porque, assim, na outra turma, teve uma outra turma antes de vocês, que a moça falou que ela clicou, por exemplo, no A e aí apareceu lá o D. Sabe? Ela clicou numa e apareceu clicada na outra. Ah, sim. Tá? Então, foi o sistema, acho que o sistema deu algum problema aí, pelo jeito. Mas manda, Entendi. fala Vou mandar pro Yuri. isso, manda para o Yuri e fala, Yuri, eu tive problema na hora de assinalar, porque a prova, quando eu fui clicar, não aparecia a bolinha de assinalar, mas os meus colegas apareciam, tá? Então, já falei isso para ele. Então, eu acabei me prejudicando porque não apareceu. Tá. Tá bom, aí eu vejo. Aí eu aviso o senhor. Tá bom, de boa. Pode mandar. Tá? Qualquer coisa a gente mexe lá. Não tem Tá, problema. obrigada. É Tá, isso. mas o senhor, tem como o senhor ver o que estava certo, o que estava errado? Para eu poder saber se essa questão eu acertei ou errei? Tem. Deixa eu Porque entrar eu no sei sistema. que eu tirei 9 na média. Então é porque errei uma na. Ou foi Com o ponto do certeza. trabalho, eu não sei. Não sei se foi o Não, não, ponto não. do Foi a trabalho. questão. Foi a questão. Considerei o trabalho de vocês. Foi a questão. Ah, Deixa entendi. eu entrar. Espera aí que a gente já mexe nisso. Deixa eu achar aqui o caminho. Espera um pouquinho. Achei.
Vamos lá, Jennifer, acabei de olhar. Você está colocando que você clicou na A. Teve uma que eu cliquei em alguma lá, eu escolhi, porque a que eu queria não tinha. Eu queria clicar na B, não sei se é a mesma que o senhor está falando, Era a B. Se for mas. essa, é a B. Então, só que não dava para clicar nem na B nem na D. Aí eu cliquei em uma das opções lá. É essa mesmo. Só se for essa mesmo. Tanto que, de todos, Jennifer, só você errou. É? Então, porque não Todo tinha o que mundo eu queria. acertou. A questão certa era B, professor? B de bola. Aí, tá vendo? E aparece para o senhor que não dava para clicar ou não aparece? Não, o sistema não tem o acesso, só vejo o que você fez, entendeu? Tem como eu saber qual que é essa pergunta? Para eu Printo saber para se é a você. mesma que eu printei. Eu printo e te mando, tá bom? A gente vai ver Me isso manda no agora. WhatsApp? Manda agora, eu mando. Pode ser. Tá Pode ser, bom. deixa eu ver. Manda um oi para mim no WhatsApp, que aí eu já te mando, tá? Tá. Vou mandar pra você. É que eu nem sei o seu número, professor. A gente tinha um grupo. Deixa eu ver se ainda temos o mesmo grupo. Vê Peraí, se tem lá. Não, eu Marcos. te dou agora. Já coloco agora, peraí. Deixa eu ver aqui. Jean. Ah, não, achei aqui, professor. Vou te mandar um oi. Já recebi, eu já te mando agora. Beleza. Aí eu já mando pro Yuri. Já te mandei, tá? Tá certo, professor. Obrigada. Vou ver aqui. Não chegou ainda, mas não recebeu já. Para mim já foi como enviado, tá? Tá. Peraí. Pra mim, não, professor. Tem certeza que foi pra mim? O senhor Oi, gente. enviou. Eu errei. Ai, Eu te Jennifer, mandei um oi desculpa. agora. Eu Eu mandei coloquei pro oi. Yuri, caramba. Aí, já me adiantou, Já já. vou. Tenho escutado no meu áudio, professor.
Jennifer, voltei com você. Ele falou que ele não desconhece esse erro no sistema e ele falou que normalmente não ocorre, já que para os outros apareceu correto, entendeu? Ele não desconhece, não entendi. Ele não conhece esse erro, ele desconhece esse erro do sistema. Mas eu vou mandar para ele, porque aconteceu comigo, né? Não é algo assim do meu celular, tipo, é algo no sistema. Então, ele falou que como para os outros apareceu, e só para você não, ele nunca tinha visto isso, pelo menos é o que ele acabou de falar agora. Mas também clica lá, fala com ele, às vezes, É, eu vou falar. tá? Tá bom então, professor. Obrigada. Professor, Voltamos. Jennifer, estou tentando resolver teu problema aqui, tá? Por isso que eu estou nessa demorada. E o Uni me mandou um link, acabei de mandar para você, no teu WhatsApp. Do WhatsApp da Fábio, né? Ela falou, professor, manda ela me procurar nesse WhatsApp. Eu falei, tá bom. Tá bom, vou Nesse, falar com ele então, tá, professor? Obrigada. tá bom, de nada, que é isso. Vamos lá, gente, vamos começar a nossa aula, senão a gente fica 2 anos aqui, né? Então, da prova, tudo bem. Depois, se ele não resolver, Jennifer, a gente conversa, eu tento resolver, tá bom? De outra forma. Tá certo, professor. Obrigada. Só para colocar para vocês, ninguém mais teve problema, então, né? Tirando a Jennifer. Eu acho que não. Ninguém responde, então quer dizer, todo mundo tá bem na fita. Acho que não. Certo. É. Ninguém apareceu também, né? Só tem vocês três, então é outro contexto aí. Mas conversa com ele, se ele não conseguir te ajudar, depois a gente conversa, tá? E eu tento te ajudar. Mas pode ficar Tá sossegado. bom, professor. Beleza. Vamos lá, gente. A aula de hoje é sobre sistemas, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Sobre sistemas. E a gente vai começar, vou passar os slides para vocês e a gente já começa. Vamos lá? Sistema de informação. Sistema é a nossa aula de hoje, tá? O que é um sistema? É um conjunto, essa definição ou conceito de sistema, tá bom? Conjunto de elementos interdependentes ou um todo organizado, ou partes que interagem formando um todo unitário e complexo. Tá? Alguns exemplos de sistema de telecomunicação, sistema urbano, sistema bancário e outros tipos, né, etc. E aí eu tenho para vocês o seguinte, né? Então, o que seria, professor, o que seria um sistema? Né? Você pode explicar, por exemplo, né, tirando esses contextos? Eu tenho, por exemplo, a sala de vocês. A sala de vocês é um sistema. Tá? São elementos interdependentes, né, que não precisam do outro, né,
ou partes que interagem formando o todo unitário. Na realidade, todos vocês, tá, unitariamente formam a classe. Tá? E alguns autores ainda colocam que, além disso, tem um objetivo em comum. Né? E para vocês, o objetivo em comum é se formar. Né? Então, a sala de vocês é um sistema. Tá? Então, na realidade, tem várias definições de sistema. Tem sistema respiratório, né? Que todos os meus órgãos respiratórios na formação respiratória, né? Que formam o sistema respiratório. Então, só repetindo para vocês, sistema é um conjunto de elementos interdependentes ou um todo organizado, ou partes que interagem formando um todo unitário e complexo. Né? E aí a gente tem esses exemplos que a gente acabou de citar. Vamos lá. Sistema, conceitos. Né? Tem outros conceitos de outros autores. Né? O sistema pode ser composto por diversos subsistemas, né? Para facilitar seu entendimento e gerenciamento. Subsistema, sistema maior que possui seus próprios elementos e fazem parte de um sistema maior, né? Então, o que é o meu subsistema? Meu subsistema é um sistema maior que o meu sistema. Deixa eu ver se eu tenho um contexto aqui, né? Então, eu tenho aqui o meu sistema, né? Caracterizado aqui como sistema urbano, né? Então, eu tenho vários sistemas dentro do meu sistema, que é o sistema de saúde, sistema de transporte, sistema de esporte e cultura, sistema de eletricidade, sistema de esgoto, né? Então, esses são subsistemas, tá? Que, na realidade, estão contidos no meu sistema aqui, e são sistemas grandes, tá? Maiores, no contexto que ampliam vários outros contextos dentro dele, né? Então, por exemplo, no meu sistema de transporte, eu tenho um ônibus, trem, caminhão, né, carro. Eu tenho vários outros sistemas que compõem o sistema de transporte. Tá? Então, esse é meu subsistema. Vamos mais à frente. A gente já volta nisso de novo, tá? Tipos de sistema. Né? Eu tenho um sistema fechado, não depende e não sofrem influência de fatores externos. Exemplo, relógio, máquinas. Tá? É um sistema que não sofre influência de sistemas externos. Sistemas abertos. Depende e sofrem influência de fatores internos e externos a ele, né? Como sistema biológico, sistema social. Os sistemas, outras influências afetam esse sistema. Por exemplo, sistema biológico, né? Como o nosso vírus agora. Né? Se eu pego um vírus, o meu sistema biológico ele entra em estado de falha, né? Ele fica falho. E aí eu acabo tendo, na realidade, a doença. Né? Eu acabo sofrendo aí doenças. Meu sistema ele acaba sendo influenciado por essas doenças e eu acabo morrendo por isso. Né? Então, tudo que recebe influência, tá, interna ou externa chama-se sistema aberto. Aquele sistema que é fechado, que não sofre nenhum tipo de influência, tá? Sistema caracterizado como sistema fechado. Eu estou voltando com vocês, depois volto para cá de novo. Eu tenho então o seguinte para vocês, né? O Brasil, como país, pergunto para vocês. Brasil, sistema ali, nosso país, um sistema, ele é caracterizado como um sistema aberto ou fechado? Pergunto para vocês. O país, Brasil, vamos caracterizá-lo como um sistema. Tá? Ele é um sistema aberto ou fechado? Vamos lá, gente? Acho que é aberto. Tom, tá aí?
Tô aqui, professor. O que você acha, Tom? Aberto ou fechado? Pode repetir a pergunta, professor? Não tá prestando atenção. Ah, tá bom. O Brasil, se a gente caracterizar ele como um sistema, ele é um sistema aberto ou fechado? Eu acho que é um sistema fechado. Vamos lá. Então, o que eu tenho para vocês? Eu falo a questão política. E aí eu tenho vários itens. Lembra que o sistema aberto ele pode sofrer influência interna ou influência externa, né? Por exemplo, enquanto a economia, né? A economia externa, se a economia externa tiver falha, nós também temos problemas, né? E aí nos afeta. Política, né? Problema interno do Brasil. Se a gente tiver algum problema com política grave, nos afeta, né? Então, o Brasil como sistema, tá? É um sistema aberto, né? Como a Jennifer falou, é um sistema aberto, tá? Vamos lá, vamos dar continuidade. Vamos lá, estruturação sistêmica, tá? Sistema de informação. É tudo e qualquer sistema que possui dados ou informações de entrada, que tenham por fim gerar informações de saída para suprir determinada necessidade. Repetindo, sistema de informação, tá? É um tipo de sistema. É todo e qualquer sistema que possui dados ou informações de entrada, tá? Que tenham por fim gerar informações de saída para suprir determinadas necessidades, né? Então, por exemplo, se eu vou conversar com alguém, tá? Com várias pessoas, eu estou tendo ali um sistema de informação, tá? E aí o que acontece? Eu tenho entrada e saída, tá? Input e output, ou entrada e saída. E aí quando eu falo de entrada, né, eu vou dar o processo de informação, vou dar informação. Essa saída, vocês acham que ela sai com a mesma informação? Estou voltando para vocês, tá? A gente já volta de novo nisso. A saída dessa informação, tá? Eu tô passando uma informação. Entrada, ou também chamado como output. Desculpa, output, isso mesmo. Input. Conhecida como input, tá? Então, entrada, conhecida como input também, é o contexto em inglês da palavra. Eu estou passando a informação, tá? Vocês acham que essa informação ela sai como foi passada ou ela pode ter algum problema no processo no meio e sair diferente? A saída pode ser diferente do processo de entrada. O que vocês acham? Entrar informação aonde, professor? Por exemplo, estou numa conversa, né? Ah, sim. E aí tem 5, 6 pessoas. E aí eu acabo conversando, passando uma informação para uma pessoa que ela acaba divulgando essa informação para outras pessoas. Aí vocês acham que a informação ela sai a mesma como entrou? Não. Geralmente acaba sendo um pouco distorcida, muitas vezes, né? Então, eu tenho só um contexto, né? Então, eu tenho a minha entrada, que é mais conhecida como input, e a saída output, né? Então, a entrada, no meio dessa saída e dessa entrada, eu tenho o processo de transformação da informação, né? Que é como a pessoa passa, ela transmite do seu jeito, né? E necessariamente ela não é transmitida, ela não pode ser, ou ela tem alguns itens, né, no meio, nesse processo, que ela não sai igual como entrou, né? Na realidade, as palavras que eu transmitir, outra pessoa vai ouvir e vai transmitir da sua forma. E isso já muda todo o contexto da informação. É aquele telefone sem fio, né? Aonde a pessoa
acaba recebendo uma informação, né? E aí ela vai adquirindo, vai colocando possibilidades dela ali no meio, e ela acaba mudando a informação, né? Quando a gente está em aula presencial, eu gosto muito de brincar com esse tipo de contexto, né? A gente tem isso na aula, e a gente faz aquele telefone sem fio. Então, normalmente eu falo alguma coisa e lá na 10ª pessoa já sai outra coisa totalmente diferente, né? A informação, ela sofre várias intervenções dentro desse processo, no meio do processo, desculpa. Tá no meio desse processo, ela sofre algumas intervenções e aí ela acaba saindo de forma diferente como ela entrou, tá? Então, necessariamente, a entrada às vezes não sai, a saída não sai conforme a entrada, tá? A saída da informação não sai conforme a entrada, né? Porque ela, no meio do processo, ou mais conhecido como processo de transformação, ela sofre ali alguns contextos externos, tá? Que acaba sendo mudado a informação. Só para colocar isso para vocês. Tá? A gente já volta lá. Vamos lá? Ainda dentro do sistema de informação gerencial, né? Conjunto de tecnologias que disponibilizam os meios necessários à operação do processo decisório em qualquer organização, por meio de processamento de dados, né? Então, eu tenho aqui, ó, a gente vai voltar aqui nesse item, né? Sistema de informação. O sistema de informação depende dos recursos humanos, de hardware, software, banco de dados, de redes, tá? Então, eu tenho aqui um contexto para vocês, eu acabei de falar agora, tá? Eu tenho a entrada, o input, o processamento e a saída, mas também conhecido como output, né? Então, dentro desse processo de processamento, né, a informação ela sofre algumas caracterizações, algumas influências do meio externo, tá bom? Só para a gente tomar isso como ciência. Espera aí que a gente já volta. Deixa eu só passar um negocinho para vocês, só para vocês reforçando o que eu falei agora, de tudo isso até agora. Tá? Rapidinho, vamos lá. Nós precisamos, primeiramente, entender o que são sistemas de informação. Para isso, vamos ter que dividir em duas partes. O que é um sistema e o que é informação, já que nós estamos falando de sistemas de informação. Vamos começar com a segunda parte primeiro. O que é informação? Parece uma coisa simples, porque nós normalmente tratamos com informação no dia a dia, nós usamos muito essa palavra, mas vocês já pensaram qual a diferença de dados, informação e conhecimento? Isso é algo que nós precisamos deixar bem claro. Qual a diferença entre esses três tipos de palavra? Porque se nós estamos tratando do ponto de vista técnico, do ponto de vista de sistemas, sistematicamente, nós precisamos saber exatamente o que cada uma dessas palavras representa, para poder entender o que nós estamos realmente, com o que nós estamos realmente lidando. Bom, então vamos lá começar a entender com maior clareza o que cada uma dessas três coisas significam. Primeira coisa, quando nós usamos a palavra dado, o que isso significa? Dado é um elemento bruto, sem significado. Então, quando nós usamos a palavra dado, isso significa que nós estamos tratando de algum tipo de elemento sem significado ainda. Por exemplo, pensando do ponto de vista de um funcionário dentro de uma organização, dentro de uma empresa. Isso, um dado pode ser apenas o nome do funcionário. O que representa o nome de um funcionário dentro de uma empresa? Aquilo sozinho
a gente pode dizer que ele sozinho, apenas o nome, não tem nenhum significado. Ou o salário daquele funcionário. Apenas o salário de um funcionário qualquer, a gente pode entender que ele também não tem significado. As horas que um determinado funcionário trabalhou, o período em que aquele funcionário está em férias, isso tudo a gente pode considerar que são dados. O nome, o salário, a hora trabalhada, as férias daquele funcionário. Assim como vários outros pedacinhos de dados. Agora, quando nós organizamos esses dados, nós dizemos que nós temos as informações. E isso é dado, organizado, com significado. No nosso exemplo, quando nós temos, por exemplo, uma folha de pagamento dos funcionários, ou o orçamento da empresa, nós juntamos todos aqueles dados, os nomes dos funcionários, os seus salários, as horas trabalhadas, se eles estão em férias ou não, para montar a folha de pagamento desses funcionários. Nesse caso, nós temos o orçamento da empresa. Podemos também ter temos a folha de pagamento dos funcionários e podemos ter, além disso, o orçamento da empresa. Então, notem que existe uma diferença entre dados espalhados sem significado e quando a gente junta tudo isso de uma forma organizada e dá um significado para ele. Quem é que faz isso? Quem é que organiza de uma forma esses dados? Isso pode ser feito por sistemas, mas aí é a segunda parte. Nós podemos também ter o conhecimento. O que é o conhecimento? É quando a gente tem a informação, esse segundo nível aqui, no terceiro nível, quando nós temos a informação interpretada por indivíduos. Esse é o terceiro nível. No nosso exemplo, quando nós estudamos, por exemplo, a folha de pagamento, o orçamento da empresa, para reavaliar faixas salariais da empresa, que pode ser feito pela área de RH. Nesse caso, nós temos a informação sendo interpretada pelos funcionários da área de RH, por exemplo. Bom, isso então, com isso a gente consegue entender um pouco mais o que são informações. Agora, o que é sistema? Sistema, do ponto de vista geral, é um conjunto de partes interrelacionadas e interdependentes que formam um todo organizado, normalmente para se atingir um objetivo. Sistema é um conceito que existe em qualquer área, não é só na computação, não é só na engenharia, que é o nosso objetivo aqui, ok? Então, olha só, essa é uma definição genérica, que serve para qualquer área, tanto que os exemplos que eu coloquei aqui inicialmente, veja só, sistema solar, o próprio nome diz que é um sistema. Quais são os elementos, as partes interrelacionadas e interdependentes? A estrela, que é o Sol, os planetas, os satélites, entre vários outros elementos que existem dentro do sistema solar. São todas partes interrelacionadas e interdependentes. Mas nós temos alguns outros exemplos de sistemas mais próximos da gente. Por exemplo, o sistema respiratório dos mamíferos. Nós temos vários sistemas dentro de nós, do nosso organismo. Temos o sistema respiratório, o sistema circulatório, O que é o sistema respiratório? O pulmão, vários elementos que a gente precisa ter trabalhando em conjunto para que nós possamos respirar e ter um objetivo que é manter o corpo vivo, de qualquer tipo de mamífero. Um outro exemplo de um sistema, o metrô e a CPTM de São Paulo. Esse exemplo é um sistema de transporte, para que existem várias partes interrelacionadas e interdependentes, as estações, os trens, as linhas de trem, as pessoas, os maquinistas que trabalham, tudo isso para permitir que as pessoas possam ter um meio de transporte. E o último exemplo aqui são sistemas computacionais. Esses três exemplos aqui não são sistemas computacionais. O primeiro até pode envolver algum tipo de computação, mas os outros dois com certeza não. E o quarto exemplo aqui são sistemas computacionais, ou seja, são sistemas que, de certa forma, incluem como as suas partes
algum tipo de hardware e software, que são os sistemas que nós estamos interessados. Bom, então tentando definir um pouco melhor o que são sistemas de informação, são sistemas que tratam informação. E como suas partes, nós temos hardware e software, mas, além disso, é importante perceber que os sistemas de informação precisam de pessoas e procedimentos. Por que pessoas e procedimentos? Porque, por mais que você tenha um sistema de informação que tenha hardwares e softwares como seus componentes, e esse software faça muita coisa automatizada, ainda assim, dificilmente esses sistemas conseguem operar sem que você tenha como responsáveis pessoas para executar determinados tipos de tarefa. Ou seja, dificilmente um sistema computacional executa tudo automaticamente, 100% automático. Então, você tem algumas tarefas que dependem de pessoas executando, e essas pessoas precisam ter alguns procedimentos a seguir. Por isso, nós dizemos que os sistemas de informação possuem como suas partes hardware, software, pessoas e procedimentos. Por definição, pessoas fazem parte dos sistemas de informação. E qual o objetivo dos sistemas de informação? Processar, organizar dados para gerar informações ou conhecimento. Esse é o objetivo de um sistema de informação. Bom, dado que nós sabemos agora, então, basicamente, o que é um sistema de informação, nós podemos diferenciar um que é um sistema técnico de um sistema sociotécnico. Já adiantando para vocês, um sistema de informação, conforme a definição que nós vimos aqui, ele também pode ser chamado de um sistema sociotécnico e não apenas de um sistema técnico. Por que isso? Começando então com a definição de o que é um sistema técnico. Nós chamamos de um sistema computacional técnico aquele que só é formado por software e hardware. Por exemplo, um music player, um processador de texto, uma TV digital, um celular. São aqueles sistemas que você tem normalmente, por exemplo, no seu computador, no seu celular, softwares. Normalmente nós chamamos de software ou aplicativos. Aqueles softwares que executam algum tipo de operação no seu computador, no seu celular, de forma genérica e normalmente de forma 100% automatizada. Por exemplo, você quer ouvir uma música, você pega o MP3 player, por exemplo, do seu celular e pede para ele tocar aquela música. Ele consegue fazer sozinho, sem que nenhuma pessoa execute algum procedimento para que aquele software execute aquela operação. Isso é um sistema puramente técnico, é um sistema computacional puramente técnico. E nós, normalmente, chamamos aquilo apenas de software. Então, nós não chamamos isso de um sistema de informação, porque ele não está realmente processando informação com o apoio de pessoas seguindo procedimentos. Não é um sistema sociotécnico, ok? Então, esses sistemas computacionais puramente técnicos, eles incluem apenas software e hardware. Eles não incluem pessoas e procedimentos como partes, por definição. Eles são usados pelas pessoas para diversos fins genéricos. Por exemplo, para o que se usa um processador de texto como o Microsoft Word, por exemplo. Você usa um Word, o Microsoft Word, para processar qualquer tipo de texto, para fazer um artigo, para escrever uma carta, para escrever a sua dissertação de graduação, de mestrado, para escrever um livro, para escrever uma bobeira qualquer que deu na sua cabeça. Enfim, não importa. Você usa aquele software para qualquer coisa. Ele é de fim genérico. Isso é um sistema puramente técnico, um software. O próprio desenvolvedor não pensa em objetivos específicos quando ele está desenvolvendo aquele software. Já um sistema computacional sociotécnico, que é o que nós chamamos então de sistemas de informação, ou pela sigla SI, esse sim inclui, além de software e hardware, pessoas e procedimentos, por definição, ok?
Então, eles dependem de conhecimento para uso. A pessoa que faz parte dele precisa de treinamento para usá-lo, porque ela vai ter que seguir procedimentos. E então, eles são usados para pessoas para fins específicos. O sistema de informação ele é criado para algo específico. Por exemplo, um sistema de controle acadêmico. Aquele sistema ele é feito para controlar os registros acadêmicos de uma universidade, para controlar a matrícula, para verificar notas dos alunos, quem foi aprovado, quem não foi. É um objetivo bem específico, para aquela universidade, normalmente. Por mais que você tenha um sistema um pouco de informação acadêmica um pouco genérico, na hora que você instala, implanta aquele sistema, ele precisa ser configurado para aquele caso específico. Um sistema de gestão de RH, um sistema de controle de tráfego aéreo, são todos exemplos em que as pessoas os usam para fins específicos e que as pessoas precisam de conhecimento para uso, elas precisam ser treinadas. O próprio desenvolvedor pensa em algum objetivo específico quando ele está desenvolvendo aquele sistema, e não que aquele sistema vai ser usado para fim genérico. E, por fim, esses sistemas eles são regidos por políticas e regras organizacionais. Então, se você tem um sistema de controle acadêmico para a Unicamp, vai depender de regras da Unicamp. Aquele mesmo sistema, se ele for ser usado na USP, provavelmente ele vai precisar de adaptações. Por quê? Porque a USP possui diferentes políticas e regras organizacionais. O Microsoft Word, o mesmo que você tem na sua máquina, provavelmente é o mesmo que eu tenho na minha máquina, salvo diferentes versões, com melhorias. Mas em termos de funcionalidades, eu não tenho diferentes políticas das suas. Então, ele é um sistema puramente técnico. Ele não é um sistema sociotécnico que depende de todas essas diferentes características. Ok? Então, com isso, a gente fecha essa primeira aula com que teve o objetivo de caracterizar, dar as primeiras definições do que são os sistemas de informação, que também podem ser chamados de sistemas sociotécnicos. Obrigado. Vamos lá? Ainda dando continuidade, ele deu uma reforçadinha no processo de sistema de informação, né? Ele veio falando um pouco, entrando um pouco nessa parte de sistema de informação. Eu vou dar uma outra fechada aqui com o contexto que ele falou. Vamos lá. Então, eu tenho entrada, o processamento e a saída, como a gente tinha conversado agora há pouco tempo. Passar. Recursos humanos, análise de sistema, programadores e usuários finais. Vamos lá. Recursos de software. Esses recursos humanos, só para colocar para vocês, é a parte aonde o contexto humano entra, tá, no sistema de informação. Então, analistas, programadores, usuários. O de software e hardware, computadores, monitores e assim consequentemente. Deixa eu só pegar aqui, banco de dados, estrutura. Bora, o que nos interessa mais. Estruturação do sistema. Dados e informação. Ele tinha comentado um pouco sobre isso, mas a gente só vai dar uma reforçada. Dados, conjunto que expressa um fato isolado, gerado por uma atividade que pode ser controlada. Esses são os dados. As informações são os dados organizados e classificados para suprir um objetivo específico. Vamos lá, espera aí. Então, produtos da informação. Relatórios administrativos e documentos empresariais utilizando textos e demonstrativos gráficos, respostas em áudio e formulários em papel. E aqui eu tenho um sistema aberto, um sistema aberto da empresa, que é um ambiente,
tá? Eu tenho aqui o sistema empresarial, né? O ambiente que o cerca, tá? Lembra que eu falei do Brasil aquela hora, né? Então, o Brasil é um sistema interno e eu tenho o ambiente que cerca esse sistema, né? Que ele pode ser, na realidade, como a gente estava comentando, economia, né? Recursos naturais, política, tecnologia, leis, concorrência e sociedade. Então, esse ambiente, na realidade, ele cerca, né, o meu sistema interno, ou o meu sistema, né? Então, por exemplo, eu tenho empresa que tudo isso influencia o meu sistema. E aí eu tenho o seguinte, lembra que eu falei lá, entradas, né, matéria-prima, que eu tenho o processo da empresa. Então, entradas, né, matéria-prima, trabalhadores, equipamentos, etc. Isso é entrada. Né, eu tenho o processamento, né, que é a fabricação dos produtos, né, bens e serviços, né, é o processo de fabricação. Eu tenho a saída, que é esses bens, serviços e produtos, né? Então, eu tenho um contexto muito legal. E aí, dentro disso, né, quando eu falo em entrada, em saída, né, numa parte ambiental, né, desculpa, do ambiente que o cerca, né? Então, eu tenho, por exemplo, já volto para vocês, eu quero saber aí de vocês. Já vamos voltar para esse contexto, dentro disso daqui. Depois eu volto de novo lá. E aí, dentro disso, gente, eu quero saber o seguinte de vocês. Para uma empresa falir, né, vocês acham que ela sofre problemas no ambiente ou ela sofre problemas dentro do sistema? Ou na parte interna do sistema? Para ela falir, ela sofre problemas no ambiente ou ela sofre problemas dentro do sistema? Acho que dentro do sistema, né? Porque é tipo assim, para ela falir é um problema na administração, nas contas, né? Que estão as dívidas, as contas que estão muito altas e não tem a receita suficiente para poder pagar, para suprir as contas, né? E aí não tem uma boa administração também. Antigamente, né, a gente caracterizava, por exemplo, não tem uma boa administração, né? A falência depende muito do administrador, né? Principalmente do administrador. A nossa fala era essa. Mas a gente começa a ver algumas coisas que, por exemplo, hoje, né, com essa pandemia, muitas empresas estão falindo. Aí é uma causa diferente, né? É uma exceção, porque é uma situação que ninguém esperava, né? Então, muitas vezes tem bom administrador, mas tem que fechar a empresa durante vários dias e aí não dá para trabalhar e acaba falindo. Então, peraí, então tem uma falha lá no ambiente, né? Então tem um problema ambiental que está interferindo na minha empresa, no meu sistema empresarial. Né? Então, pode acontecer, né, nem sempre, isso eu quero deixar claro para vocês que estão aqui na aula, nem sempre o problema ele é de mérito interno do sistema. Entendi. Tá? Ele pode também ocorrer no ambiente da empresa. Né? Então, por exemplo, como foi a nossa pandemia agora, né, que fechou muitas empresas, o problema foi no ambiente externo da empresa. Né? Então, isso influenciou a queda, né, o fechamento da minha empresa. Então, porque tiveram empresas que até conseguiram assim se reinventar, né? Por exemplo, restaurantes, lanchonetes conseguiram fazer tem o drive-thru e a entrega, né? A domicílio, material de construção, de repente, mas tiveram várias empresas que não tiveram essa possibilidade, né? A gente começa a pensar, né? Você fala assim, é uma falha do administrador, né? Porque se ele pensar, ele se reinventa, né? Não vamos colocar entrega, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos nos reinventar. Então, é uma falha do administrador? Nem sempre, né? Por quê? Porque teve empresas que, de modo geral, não tiveram essa opção.
né? Por Sim. exemplo, teve uma época que fechou os materiais de construção, não é? Que não podia nem a entrega a domicílio, nem nada. Então, aí não tinha o que fazer mesmo. Por exemplo, eles só vendem isso, então o que que eles vão fazer? Né? Porque ele acaba tendo uma falha, né? E não é culpa do administrador, né? Uhum, Por exemplo, se for um restaurante e ele vai falir, é culpa do administrador, né? Porque ele tem opção de outros sim. tipos de venda. E aí ele não Ele fez. ainda pode se reinventar, né? Com o Sim. produto dele. E aí ele não fez porque ele não quis, né? Aham. Então, assim, a má gerência foi dele, né? Mas Uhum. tem empresas que eu não tenho opção, né? Eu tenho que fechar e ponto, né? Ou, por exemplo, eu vou depender, eu mexo com investimento, tal, e aí há uma queda muito grande na bolsa, né? Na bolsa, eu digo, na bolsa, por exemplo, de Nova York, na bolsa chinesa, é uma queda, né? E aí o dinheiro que eu estou investindo, eu dependo das bolsas externas, né? E eu acabo tendo esse problema, né? Eu acabo não tendo essa verba, esse dinheiro, porque teve uma queda muito grande na bolsa lá fora e eu perdi muito dinheiro. E eu acabo perdendo e acabo entrando em processo de falência, né? Então, assim, a Aham. culpa não é minha, ou pode ser, né? Por que pode ser? Né? Porque eu posso ter uma visão diferente e analisar essas empresas com mais detalhes, né? E fazer uma aplicação mais correta, né? Também tem isso. Então, mas eu dependo de muitas variáveis externas, né? Para saber se é Aham. válido ou não, né? Nem sempre a falência ocorre numa má administração. É isso que a gente tem que começar a analisar, né? Tem outros pontos que também Aham. são viáveis aí, tá? Então, Sim, temos esse contexto. Espera, vamos voltar beleza. para ela. Pra cá. Né? Então, a gente voltando aqui. Eu tenho um ambiente, né? E aí, esse ambiente que cerca a empresa, né? Eu tenho vários subitens, como a gente estava falando, subitens, como eu estava falando agora, né? Pode ser um contexto econômico, recursos naturais, a chuva, alguma coisa que pode acabar alagando a minha empresa, aí eu posso ter problemas financeiros, né? Posso ter esse contexto também, ou um clima, um furacão, alguma coisa que devastar a minha empresa, e aí eu tenho esse problema. Eu tenho um contexto político também, né? Da parte de tecnologia, né? Leis, conceitos e padrões, por exemplo, pode mudar a lei que hoje. E aí eu vou dar um exemplo, por exemplo, tem uma empresa em Santos que é do cais, tal, eles trabalham com containers, né? E aí teve uma lei agora de concorrência nesse processo, né? E eles acabaram perdendo a concorrência, né? Não é culpa deles, né? Assim, entre aspas, mas é um contexto de lei que mudou e afetou eles. E aí, de novo, eles são prejudicados, tá? Então também tem isso. Concorrência, né? Às vezes a minha empresa está muito bem e aí vem, por exemplo, mais 6 empresas do mesmo segmento e abrem perto de mim. Problema de novo, né? E aí eu tenho que abaixar preço, abaixar valores e aí eu depende do número de funcionários, eu não posso fazer isso. Tem todo um contexto, né? O aluguel que eu pago. Às Ah, vezes depende, né, professor? Porque tem que, tipo assim, tem que medir pelo custo do produto, né? Não pode muito se basear também pelo concorrente. Tem que se basear pelo seu produto, senão você acaba saindo perdendo. Então não compensa muitas vezes. Então, só que vamos pensar assim: abrem 5 empresas ou 4 empresas do mesmo segmento que o meu, próximo a mim. E elas acabam vendendo porque elas pagam um aluguel mais barato, elas têm, assim, o lugar que eu estou é melhorzinho do que o delas, né? O ambiente é um ambiente diferenciado, porque eu montei uma estrutura. Mas às vezes o produto é tão bom quanto o meu,
né? E como eu tenho tudo isso para arcar de custos, eu tenho que colocar no meu produto também, né, os valores. E esse cara não tem um contexto tão grande como o meu, ou tão elaborado como o meu, e acaba tendo um produto com valor menor do que o meu, né? Aham. E aí as pessoas acabam comprando com ela, porque é mais barato do que o meu. É tão bom quanto é mais Sim, barato. mas você tem um diferencial, digamos assim, você tem um diferencial, porque o lugar é melhor, isso e aquilo. E aí eu acredito, bom, eu não tenho experiência com isso, né? Tô falando assim o que eu penso. Talvez se fizer umas ofertas, assim, algumas coisas diferentes, entendeu? Mas também se for muito baixar o preço, às vezes acaba não compensando, eu acho, né? Porque aí você vai baixar o preço só porque seu concorrente está com preço baixo, só que aí você não vai ter o lucro, né? Digamos assim. Aquele valor de oferta, né? Às vezes as pessoas elas não querem ver todo esse contexto, né? Elas não analisam isso, elas analisam o valor do produto. É mais barato, então eu vou levar, né? Do que o ambiente, o contexto. Ah, mano, não importa, porque o que importa é o preço. Não, para algumas pessoas sim, para outras não, né? É uma Aí eu acho variável. que vai da pessoa, do empresário fazer algum diferencial, né? Alguma coisa que diferencie ele dos outros. Porque se for igual, com preço mais alto, realmente as pessoas não vão querer, mas se tiver algum diferencial, né? Vai ter um motivo a mais ali. Sim, né? Mas aí eu tenho vários contextos, né, que me cercam, como fala lá no ambiente, né, que pode, na realidade, me prejudicar, né, para que eu não venda o meu produto, por exemplo. Né? E isso é bem diferente aí. Mas vamos lá, vamos voltar. Então, e aí eu tenho o contexto do ambiente. Vamos para a próxima aqui. Os maiores problemas para a tomada de decisão, né, são disponibilidade de informação. Será que eu tenho informação correta para tomar essa decisão? Será que a informação ela é viável para tomar essa decisão? Tá? Então, tem que ter a disponibilidade dessa informação. Rapidez de degradação de informação. Então, como assim rapidez de degradação, professor? A informação ela é um processo volúvel, ela sempre está mudando. Né? Agora ela está de um jeito, daqui a 10 minutos ela muda, daqui a 20 minutos ela pode mudar. Tá? Então, depende da informação, é óbvio, né? Depende da informação, ela pode sofrer aí uma mudança, uma degradação do processo. Tá? Então, a rapidez de informação é muito complicada. Né? A gente tem, por exemplo, como o processo do Covid, né, alguns remédios, né, que o pessoal andava tomando lá no início do Covid. Toma, não toma, toma, não toma. Ah, vou tomar, porque o pessoal fala que é bom, o pessoal, o governo fala que é legal, tem que tomar. Não mudou. Né? Mas esse não pode mais, tem que mudar, tomar outro tipo de remédio. Né? Então vamos tomar esse outro tipo. Aí você está tomando, não, mudou de novo. Né? Então, tipo, 2, 3 dias, contexto, porque o pessoal estava se aprimorando nisso, né? Nesses remédios. Então, 2, 3 dias a informação mudava. Né? Como, por exemplo, o próprio processo de informação dentro do Covid, né? de pessoas contaminadas. Né? Então, o governo, vamos fazer para a listagem das pessoas contaminadas, um tipo de regra. Né? Aí daqui a pouco, 2 dias mudava. Não essa não existe mais. Agora tem que um outro tipo de regra. Aí a contagem, né, e a porcentagem dessas pessoas contaminadas muda. Ah, não, volta de novo para a primeira. Né? Aí cai de novo, sobe de novo. Né? Então, tudo isso depende. Né? Esse contexto da informação, ela tem sempre uma degradação. A gente tem sempre que ficar atento ao processo de informação, tá? Porque ela pode ou não mudar, né? Então a gente tem que ficar atento a isso. Só um sistema de informação pode manter uma base concreta para um bom processo de tomar decisão. Então, o que acontece? Para que eu tome uma decisão correta, eu tenho que estar bem informado, tá? Eu tenho que estar bem atualizado com as informações, porque como ela pode mudar, como a informação pode mudar, então tudo isso influencia. Tá? Decisões bem tomadas, estabilidade, né? Igual a estabilidade. Então, eu tenho que tomar uma decisão que seja boa, que seja real.
tá? Para que eu possa aí classificar a minha tomada de decisão. Será que essa decisão ela pode ser uma decisão que não influencia em tantas pessoas? Ou ela vai influenciar tantas pessoas? Eu tenho que pensar, analisar e fazer uma boa tomada de decisão. Quando eu faço uma boa tomada de decisão, né, eu tenho uma estabilidade. Então, eu tenho um contexto de informação igualitária. Né? Olha só que legal. Então, quanto melhor a decisão for tomada, ou ela tiver mais bases de informação, mais a minha informação ela será igualitária, tá? Então, ela terá estabilidade. Isso é legal. Vamos lá. Tecnologia da informação. Com base estrutural para o ambiente, onde os dados possam ser corretamente coletados, as informações corretamente processadas e distribuídas em toda a organização. A tecnologia da informação, ou tecnologia na informação, né, ela é um contexto muito relevante. Né? A informação hoje, né, ela tem um contexto tecnológico muito amplo. Né? Vou voltar para vocês aí. E aí, quando eu falo nesse contexto amplo, por exemplo, né, eu falo na maneira como vocês se comunicam. Tá? Por exemplo, antigamente, a comunicação era verbal. Então, eu ia até uma pessoa, olha, você tem que fazer isso, isso, isso. Né? E aí, ela acabava não fazendo. Né? E aí, ou esquecendo. E aí eu falava, você fez o que eu te pedi? Ah, você não me pediu nada? Não, eu fui lá e te pedi. Não, você não me pediu nada. Como você vai provar que esse seu processo de comunicação foi real? Se ninguém viu, se ninguém teve ao lado, se a pessoa age de má fé, ela vai colocar que você não falou, né? Sua informação não foi passada corretamente, não foi passada. Né? Então, hoje, na realidade, com o processo tecnológico, a informação ela é mais rápida e ela é mais segura. Né? Então, por exemplo, eu tenho e-mails hoje que eu posso passar para os meus colaboradores falando e avisando como essa comunicação, o tipo de comando que eu vou dar. Né? E está registrado. Se ele falar, não, você não passou, está aqui, você que não leu. Né? Ou eu posso passar um WhatsApp, por exemplo, né, hoje, né, e aí também super rápido, né, com comando, alguma coisa, e aí eu tenho o processo de comprovação dessa informação e a informação ela é passada mais rapidamente, tá? Então a informação ela tem esse contexto aí de tecnologia hoje no contexto geral. Gente, eu vou ficando por aqui, tá? A gente já está já quase nas 10h30 aí. Alguém tem alguma pergunta? Pode falar agora, gente. Nós estamos Não tenho, nós três. Só estamos nós três agora. O Mikael estava agora ainda, mas deve ter caído dele. Eu estou já disponibilizando essa aula. Jennifer, eu vou resolver o teu caso, tá? Pode ficar sossegado. Vai, professor. Eu mandei mensagem pro Yuri, só que aí eu só mandei o oi, depois até não falei mais nada para ele. Pode ficar sossegada, Jennifer. Eu vou resolver o teu caso, tá bom? Tá, vou mandar pro senhor, tá, professor? O print. Obrigada. Nem precisa, nem esquenta. Eu já vi lá. Tem Tá? certeza? Tem absoluto. Você está todo dia na aula, que está participando. Se fosse uma pessoa que vem dia sim, dia não, ou vem, tá? Então, tipo, a gente tem o benefício da dúvida, não. Você está todo dia aí, pode ficar sossegado. Mas e aí o ponto vai mudar, professor? Vai, Jennifer. Eu já vou tentar arrumar isso hoje, tá bom? Tá bom, professor. Obrigada, viu? Deus abençoe. Boa noite, bom descanso. Você também. Tchau, tchau. Amém.